Agora eu vou estar falando um pouco sobre o tálio e niônio, que são os dois últimos elementos do grupo 13, os dois últimos metais. Sobre o tálio, né, o que a gente pode falar? Ele vai ocorrer na forma de sulfetos. O que é que isso significa? Significa que ele vai ser encontrado em minerais que contenham sulfetos. Aqui a gente vai ver que traços do tálio são encontrados em minérios de sulfeto de zinco e sulfeto de chumbo. Ele é pouco estudado porque ele tem muito pouca abundância e por ter pouca abundância ele tem pouca aplicação, como no caso os recursos para utilização do talho são limitados. A gente vai comparar aqui duas informações. O livro do J. Delisle ele vai trazer que em 1993 a produção de talho foi de 14,5 toneladas, produção mundial, né, o global do talho. E aí a gente vai ver outra comparação. Esse site, o Instituto de Engenharia, vai dizer que no Brasil foi descoberta uma reserva de talho e tem capacidade de produção de 10 toneladas anuais durante o período de 6 anos. É uma informação nova que eu encontrei também, não sabia que no Brasil existia reserva desse tipo de elemento, mas pelas pesquisas, né, a gente viu que existe reservas de talho aqui no Brasil e que a quantidade desse mineral, ou melhor, desse elemento aqui no país se equipara à média global, né, de produção. Ele é um metal extremamente tóxico, é um metal pesado, e algumas pequenas aplicações desse metal em materiais termoelétricos, supercondutores de alta temperatura e também utilizado na medicina como contraste em exames médicos. Mas assim, são aplicações muito difíceis, né, da gente comparar, porque, como eu já tinha dito, a abundância dele é muito irrelevante comparada, por exemplo, à abundância do alumínio. A gente vai ver aqui nesse próximo slide duas imagens. À esquerda a gente vai ver a imagem do talho metálico, que a gente vai ver dentro de um pequeno tubo. E à direita a gente vai ver a esfarelita, que é um mineral de sulfeto de zinco, onde é possível encontrar traços de talho nesse mineral. Eu vou estar falando um pouco sobre o niônio. Diferentemente do talho e dos demais elementos desse grupo, o niônio foi um elemento feito artificialmente em laboratório. Ele é o elemento mais pesado do grupo, por isso ele é muito instável. E ele foi sintetizado em aceleradores no Japão, da Heiken. Ele tem tempo de vida de milésimos de segundo. E como foi que eles descobriram o niônio? Ele foi descoberto através de bombeamento de dois átomos. Ou seja, eles fizeram uma espécie de fusão atômica para formar esse novo elemento. Então, eles bombardearam um átomo de bismuto, que tem número atômico 83, com um átomo de zinco, de número atômico 30, e esse bombardeamento gerou, por alguns milésimos de segundo, o niônio,
que é esse novo elemento. Só que depois de milésimos de segundo, o niônio ele decai 4 vezes seguidas, gerando ou se estabilizando no elemento dubínio. Por não ter estabilidade, sobreviver só milésimos de segundo, ele não tem aplicação prática. Ele só está na fase dos estudos, né, da pesquisa. O niônio, antes de 2016, era conhecido como o nútrio. Esse era o nome dele, o nútrio. Mas depois de 2016, ele foi oficializado como niônio. E niônio significa Japão, né, como os nativos chamam o Japão, né? Então, o significado de niônio é Japão. É isso a apresentação, gente. Obrigado.